Pessoal, e a gente segue aqui com o nosso programa, o Bom para Todos de hoje, porque agora nós vamos falar sobre os direitos da população LGBTQIA+. A ONG Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade produziu recentemente, com o apoio do Fundo Brasil, o Relatório Nacional de Inspeções sobre a População LGBTQIA+, sobre a situação dos presídios, né, privada de liberdade. Construído desde 2021, esse relatório é fruto de visitas a 24 presídios em 12 estados, abrangendo tanto unidades masculinas quanto femininas. O que esse relatório apresenta é um cenário profundamente alarmante, bem preocupante, mas para a gente detalhar melhor os resultados desse relatório e ter uma ideia também, ainda que de uma forma bem geral, sobre as condições que vivem os LGBTs nos presídios do país, nós vamos conversar agora com o Caio Klein e também ele, que é diretor da ONG Somos Comunicação, Saúde e Sexualidade, e vamos falar também com o Pedro Lagata, ele que é assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Caio e Pedro estão comigo por aqui já conectados. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bom, Caio? Boa tarde, Pedro. Tudo bem, Pedro? Legal, tudo certinho por aqui, a gente vai seguindo. Tá, eu consigo ouvi-los. Vamos tocando aqui o programa e eu já quero começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo com o Caio para falar sobre esse relatório, o Relatório Nacional de Inspeções sobre a População LGBTQIA+, privada de liberdade. Quais são os principais destaques desse relatório, Caio? Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui na TVT. Na Rama, o relatório ele reafirma tendências que a gente já tinha em estudos anteriores, né? Desde 2018, a gente realiza aqui na Somos um trabalho financiado pelo Fundo Brasil no projeto Passagens, que é um projeto de investigação e de intervenção na realidade das pessoas LGBT privadas de liberdade. E através desse projeto nós realizamos o primeiro mapeamento dessa situação no Brasil, que foi conduzido pela sociedade civil, né, de forma autônoma. Nós saímos, então, de uma situação em que não existiam dados oficiais, de nenhuma forma, de nenhum tipo, e nos últimos anos a gente conseguiu avançar um pouco, então, na direção de que os órgãos públicos da política penitenciária possam se preocupar mais em fazer esse levantamento. O relatório que foi lançado recentemente, ele, na sua forma final, né, no seu relatório nacional, é uma parceria entre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e a ONG Somos. As inspeções foram realizadas pelo mecanismo, né, o mecanismo é um órgão de Estado que executa a inspeção de locais de privação de liberdade pelo Brasil, né, resultado de um pacto internacional, de um tratado pela erradicação da tortura no mundo. E essas visitas, elas tiveram esse objetivo de verificar uma realidade bastante especial, que é das pessoas LGBTI privadas de liberdade, considerando os estudos que apontavam essa vulnerabilidade maior dessa população dentro do ambiente prisional. E aí, quando eu falo para ti que a gente confirma algumas tendências, é justamente nesse sentido de que aquelas hipóteses que a gente tinha naqueles levantamentos autônomos da sociedade civil hoje estão aí confirmadas nesse relatório oficial produzido pelo mecanismo, pela Somos, né? A gente conseguiu, então, rever várias situações, por exemplo, no que tange a alocação das pessoas LGBTI, né? Já existem documentos do CNJ que falam sobre as regras de colocação dessas pessoas nas unidades prisionais de acordo com o gênero. A gente percebe que essa regra ela não é seguida na maioria dos estados, né? Então foram 12 estados visitados, das 12 unidades masculinas, nenhuma delas respeita essa norma do CNJ. A gente também consegue verificar em relação ao respeito à identidade de gênero, em que na maioria das unidades visitadas, as pessoas LGBT relatam casos constantes de desrespeito ao nome social, de violações de direito, de tortura psicológica relacionada
ao gênero que com o qual elas se identificam, né? A gente também, nas unidades femininas, percebeu que nenhuma das unidades visitadas tinha espaços específicos para homens trans ou para mulheres lésbicas, caso essas pessoas desejassem, né, estar em um espaço específico. E em outras questões como alimentação, o que a gente vê é a repetição da tendência nacional de pessoas privadas de liberdade, né, que têm acesso restrito à alimentação de baixa qualidade, com baixo valor nutricional, mas a gente percebe, quando trata de pessoas LGBTI, o que a gente pode chamar de acesso diferencial às políticas sociais. Então, é provavelmente mais difícil que uma pessoa trans, principalmente, uma pessoa LGBT, acesse esses direitos sociais no cárcere. É um exemplo bastante interessante, é o caso das consultas em saúde, né? Normalmente, os profissionais de saúde eles não vão até as galerias para oferecer o atendimento. Esse atendimento ele é mediado, né? Então, ou um agente de segurança vai informar a equipe de saúde, ou outra pessoa privada de liberdade responsável por aquela galeria vai informar ao profissional quem são as pessoas privadas de liberdade que precisam de atendimento. E nesse processo, as pessoas LGBT, elas são normalmente colocadas com menor importância, né? São colocadas no final da fila, né, de quem receberia atendimento médico ali daquele grupo, daquela unidade, né? O que a gente pode chamar, então, de acesso diferencial. Muito triste essa realidade, esses dados que você traz e coloca aqui para a gente, Caio. Mas, Pedro, vamos juntos agora aqui também nessa ciranda, nessa conversa nossa. Pedro, tudo bom? Eu não dei boas-vindas ali naquele comecinho para ti, né? Tudo bem, e você? Legal, tudo certinho. Pedro, como é que funciona esse apoio de justiça criminal que o Fundo Brasil oferece para as organizações da sociedade civil e por que o Fundo Brasil considera importante direcionar também recursos para a população LGBTQIA+. Primeiro, muito boa tarde, Naama, Caio, é um prazer participar aqui sempre com uma parceira do Fundo Brasil e uma parceira de tantos anos como nós somos. Boa tarde aos telespectadores. O Fundo Brasil ele é uma fundação que vem apoiando as lutas por direitos humanos desde a sua fundação, né, vem apoiando, sobretudo, a partir por editais públicos, mas não só, existem outros mecanismos de apoio aqui, como fundos emergenciais, como apoios diretos. E desde o início, desde a fundação do Fundo Brasil, se tem a certeza de que o cárcere, o sistema prisional no país, é um mecanismo de sistemáticas violações de direitos de variadas populações que lá estão, que são selecionadas pelo sistema de justiça criminal. E é tão grave a situação que sempre foi uma das prioridades da Fundação, né? Sempre foi uma dos nossos grandes campos de apoio. Nos últimos anos a gente tem um programa especificamente voltado para isso. A gente acabou de fechar um edital voltado para apoiar organizações que estão se dedicando ao enfrentamento do encarceramento em massa e ao enfrentamento da tortura no sistema prisional, mas também nas polícias, no sistema socioeducativo. Então, para o Fundo, isso sempre foi uma prioridade muito grande de fortalecer as iniciativas da sociedade civil que tentam enfrentar esse problema que é histórico, que só piora no país, né, que só fica mais grave. E para o Fundo também sempre foi muito importante olhar para quem está sofrendo, que populações que estão sofrendo essas violações, e entender que para combater essas violações é fundamental uma atuação interseccional, considerando as mais diversas realidades de raça, de gênero e de orientação sexual. Então, ao longo dos anos desse programa, né, foi tendo cada vez mais importância apoiar organizações que olhassem, por exemplo, a população LGBTQIA+, dentro do cárcere, e iniciativas que reconhecessem as especificidades das violações, das violências sofridas por essa população, né? O cárcere no Brasil, o sistema prisional, ele é estruturado por uma lógica de tortura, né? Por uma lógica de fazer as pessoas sofrerem, de quanto pior, melhor, né? De uma experiência traumática mesmo.
justamente por quem está lá são as pessoas negras, das periferias urbanas, com menos escolaridade, então pessoas que a sociedade tende a olhar com menos respeito. E quando essas pessoas são também LGBTQIA+, elas sofrem ainda mais violações, têm uma experiência ainda pior. Então, por isso, o trabalho desse relatório, né, o trabalho da Somos, e esse trabalho que o Mecanismo Nacional fizeram é de profunda importância para enfrentar essa máquina de fazer sofrer, que é o sistema prisional, e que precisa mudar, né? Que precisa mudar radicalmente. A gente tem visto agora mais preocupações públicas em relação a esse tema. Eu tenho certeza que esse relatório vai ser mais uma ferramenta de enfrentamento dessa realidade tão cruel que a gente vê no sistema prisional brasileiro. Excelente. Agora, Caio, como é que você avalia o impacto que essas descobertas, que esse relatório trouxe, como é que tudo isso pode impactar em políticas públicas para a população LGBTQIA+. Esse impacto ele está em processo, né? Ele está acontecendo, como eu te dizia, há aproximadamente aí 5, 6, 7 anos atrás, a gente não tinha absolutamente nada nesse campo, não tínhamos nenhum dado. O primeiro trabalho acadêmico escrito nesse tema tem menos de 10 anos, então é um campo bastante novo. Contudo, a gente consegue observar que em pouco tempo nós temos alguns avanços bem significativos, né? Então, isso já é pauta nas secretarias de serviço penitenciário de diversos estados no Brasil, alguns com iniciativas bastante avançadas em produção normativa, em criação de documentos, em treinamento dos agentes de segurança, que é algo que aqui na Somos a gente incentiva e trabalha, né, com esse assunto. Nós entendemos que é necessário uma mudança, claro, que vem de cima para baixo, através de regras, né, através de resoluções, mas também uma mudança horizontal, né, que venha de dentro para fora. Então, é necessário trabalhar com os agentes de segurança, é necessário trabalhar com os técnicos, né, professores, médicos, enfermeiros, né, todos os trabalhadores do sistema prisional, numa perspectiva de garantia de direitos dessa população, né? No geral, a nossa sociedade ela é muito estruturada de uma forma heterossexual, uma forma que não contempla as diversidades, e a prisão nada mais é do que um reflexo, né, do que a gente vive, né, extramuros, assim. Então é necessário que essa mudança ela ocorra nessas duas direções. Agora, Pedro, existe um estigma muito grande, um preconceito também por parte da população brasileira sobre a população encarcerada e o sistema prisional no Brasil. Como é que o Fundo Brasil enxerga essa questão, essa pauta? Nos nossos, né, nosso programa de justiça criminal, seja ele estruturado, né, no tema que for visível, quanto que as pessoas que passam pelo cárcere ou que lá estão enfrentam estigmas profundos e violações continuadas de seus direitos, né, seja pela tortura e negação de serviços e uma alimentação dentro, seja depois por uma negação de uma série de direitos sociais depois, como discriminação no trabalho, como problema para encontrar moradia, muitas vezes acabam em situação de rua, ou seja, né, essa situação de uma construção de estereótipos negativos em relação a quem tem contato, e às vezes não precisa nem ter sido condenado, mas basta meros contatos com o sistema de justiça criminal para já sofrer consequências por muito tempo da sua própria vida, maior vigilância pela polícia, entre outras coisas. O que o fundo tem feito para lidar com isso é o que o fundo sempre faz, que é fortalecer a sociedade civil e organizações de justiça criminal que vêm lutando contra, né, essa estruturação do sistema de justiça criminal a partir dessa lógica de muita violência, essa violência voltada para a juventude negra, das periferias, como a gente disse, e agora, sobretudo, que é o tema do nosso programa, né, quando também fazem parte da população LGBTQIA+, enfrentam ainda mais violência, né? Tem um dado no relatório muito interessante que diz que a tortura é
cisnormativo e heteronormativo, ou seja, né, quando a população LGBTQIA+, tem contato com esse sistema e enfrenta tortura, é aí que o sistema vai produzir violência, né, justamente enfrentando a sua condição de LGBTQIA+. Então, esse é um dado muito importante. O Fundo Brasil vem fortalecendo, assim como a Somos, como outras nos nossos editais, organizações que tentam, que vêm lutando contra essa lógica, né? Essa lógica de tortura, heteronormativa, cisnormativa, por um sistema de justiça criminal outro que não viole tantas pessoas e que respeite essa série de direitos que, no fundo, só contribuem para uma sociedade futura mais justa. O que a gente vê hoje no sistema de justiça criminal como um todo, sobretudo no sistema prisional, é a produção de uma sociedade mais desigual e menos segura e menos justa, no fim das contas. Excelente. Agora, Caio, recentemente a Câmara dos Deputados discutiu a proposta de reconhecimento da união homoafetiva no Brasil. Como é que você vê essa decisão em relação aos esforços para garantir igualdade e também respeito aos direitos da comunidade LGBTQIA+, e qual também a importância de continuarmos lutando por essa causa, por conquistas para essa comunidade? Inclusive estávamos em Brasília, né, lançando o relatório e no mesmo dia acontecia, né, essa votação lá na Comissão de Previdência e Seguridade Social desse projeto que foi ressuscitado, né. Nós temos encarado isso enquanto uma forma de fortalecer alguns atores da extrema-direita, né. Existem muitos atores políticos que se movimentam nessas pautas que podem ser chamadas de polêmicas porque são pautas morais, né, que mobilizam muitos sentimentos de parte da população. Então a gente tem entendido isso quanto uma forma de tentar angariar algum capital político para um setor derrotado nas urnas, né. Quando essa discussão se reacendeu, eu lembrei assim de uma frase que eu já usei em algumas palestras que a gente faz, né, com servidores públicos, principalmente, que é do Norberto Bobbio, né, que fala sobre a historicidade dos direitos, especificamente dos direitos humanos, né. Então, ele diz algo, não ipsis literis, mas ele diz que os direitos eles não são conquistados todos de uma vez e nem de uma vez por todas, né? Então, ele está querendo acentuar justamente a processualidade dessas lutas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, direitos da população LGBT, a gente consegue localizar no tempo esse processo, né? E como e quando esses direitos foram sendo conquistados. E no Brasil a gente tem essa característica que a gente pode chamar de precariedade desses direitos, né? No sentido de que muitos foram conquistados na via judicial por conta desse conservadorismo todo do poder legislativo, né? Então, a gente consegue verificar tanto esse processo desses direitos sendo conquistados, mas essa frase ela também alerta para uma necessidade de a gente permanecer vigilante, né? Que esses direitos eles podem, a exemplo do que está acontecendo em alguns lugares da Europa, na Itália, de uma contraofensiva a esses direitos específicos, né? Então, a gente muitas vezes se coloca num espaço de certo conforto por ter conquistado esses direitos em alguns processos bastante árduos, mas a gente precisa realmente permanecer mobilizado. Eu acho que esse é um ponto interessante, assim, né? Então, através, por exemplo, de apoios como o do Fundo e de outras fundações filantrópicas, a sociedade civil consegue se manter organizada para vigiar, né, o acesso das nossas populações a esses direitos. Agora, Pedro, nessa luta por respeito, por visibilidade, por conquistas também, por direitos, como é que você vê a importância da colaboração de entidades junto com organizações da sociedade civil para a gente avançar na luta da população LGBT no Brasil? O sistema de justiça criminal, assim como ele é um mecanismo de reprodução de desigualdades, ele é um mecanismo de reprodução de privilégios também, né? Então ele é mantido da maneira como ele é por diversas razões e a gente, no fundo, desculpem, parte da premissa de que ele só pode mudar se ele tiver justamente essa contraposição com uma sociedade civil interessada em um outro
um outro sistema de justiça criminal, um outro sistema prisional, pressionando, puxando das mais variadas formas, né? Esse relatório que a gente está apresentando aqui da SOMAS e do mecanismo é uma delas. Tem diversas outras estratégias para fazer com que esse sistema pesado, caro, violento, mas que sobretudo mantém, né, uma elite econômica, política funcionando, para que ele se movimente e vá para outro lugar. Então, o que o fundo, né, acho que a principal... A prioridade estratégica do Fundo Brasil com esse programa de justiça criminal é, sobretudo, apoiar um movimento antiprisional forte para que ele consiga participar das decisões e fazer movimentar esse sistema de forma que ele saia dessa estruturação super torturante e super violenta. Então, para o Fundo Brasil, a situação, o estado de coisa só vai mudar quando a gente tiver mais participação da sociedade civil, quando a gente tiver mais relatórios como esse, quando a gente tiver o Estado brasileiro escutando as organizações da sociedade civil, porque quando o Estado, principalmente nesses campos de Estado do controle social, né, polícia e prisão, quando o Estado faz sozinho, ele costuma fazer mal feito e piorar a situação. Então, o fundo parte da ideia de que a sociedade civil precisa participar, ser ouvida, ser consultada nas decisões, porque a sociedade civil no Brasil tem um conhecimento acumulado gigantesco sobre justiça criminal, sobre o sistema prisional, sobre polícia, sobre o sistema socioeducativo, e esse conhecimento precisa ser considerado na construção de um outro sistema de justiça criminal respeitador dos direitos das pessoas que estão em contato com ele. Excelente. Caio, para a gente finalizar, quais são os principais desafios que ainda precisam ser superados para garantir uma sociedade mais inclusiva, mais justa para a população LGBT no Brasil e como que as organizações e os cidadãos também podem contribuir para a gente ter uma sociedade mais livre, livre de preconceito, livre de ódio, na conquista mesmo pelos direitos da população LGBT? Se você me fizesse essa pergunta, talvez há um mês atrás, a resposta seria outra, né? Eu acho que eu te daria uma resposta mais centrada em direitos sociais e direitos econômicos, né? Justamente porque há um mês atrás a gente não tinha essa notícia desse projeto, então a gente estava pensando num cenário onde direitos civis e políticos são mais garantidos, né? Mas eu tenho que salientar esse ponto, assim, quando a gente vê esses últimos anos de conquistas de direitos, a gente conseguiu, no dia a dia de trabalho, assim, né, que a gente tem aqui na Somos, atendendo as pessoas, a gente tem um serviço de atendimento psicossocial, a gente consegue verificar que muito do que alimenta a discriminação contra as pessoas e impede o acesso delas a direitos de forma ampla é acentuado pelo local socioeconômico que essas pessoas ocupam, né? Então é uma retroalimentação, né? As pessoas, por exemplo, pessoas trans são expulsas de casa, não acessam educação, por isso não acessam emprego e etc. Isso vai sendo retroalimentado, né? Então a gente verifica uma dificuldade dessa população de acessar direitos sociais, educação, saúde, trabalho e renda, né? Claro que a gente não pode deixar de pensar naquilo que eu falava antes, os nossos direitos civis e políticos, justamente pensando nesses ataques, né, que podem a qualquer momento acontecer. Então, me parece que a abordagem ela deve privilegiar ações de fortalecimento institucional e comunitário para que as organizações continuem, né, realizando esse trabalho de mobilização, mas que a gente possa continuar algo que aconteceu nas últimas eleições e que foi realmente muito interessante, que é a construção de uma ideia de que as pautas LGBT elas devem ser levadas nesses espaços por pessoas LGBT eleitas e que não vão, obviamente, só propor projetos relativos a isso, né? Mas vão interseccionalizar essa pauta, né? Então, quando propor projetos sobre segurança pública, vão pensar também os impactos na nossa população, né? Quando propuserem projetos dentro da área da assistência, também vai estar lá incluído esse tema, né? Então, me parece que a gente conseguir colocar nos lugares públicos de destaque do judiciário, da política, do legislativo, mais pessoas que tenham essa experiência social com a discriminação
por gênero e orientação sexual é um caminho interessante aí a médio prazo. Muito obrigada, Caio. Caio, Pedro, muito obrigada pela participação de vocês hoje aqui nesta tarde no programa Bom para Todos. Com certeza a gente vai se falar ainda mais por aqui também. Obrigado, gente do fundo que agradece. Obrigado, Caio. Obrigado, Naama. Nós conversamos aqui com o Caio Klein, ele que é diretor da ONG Somos, e também com Pedro Lagata, ele que é assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos.